acredito que há coisa de mais ou menos 2 semanas atrás, foi ensinada a Torá aqui na casa, e uma das advertências que nos foi feita foi a respeito de nós não finalizarmos um ciclo que nós iniciamos. Se eu não me engano, foi há 2 semanas atrás, quando era ensinada aqui a Parashá Tzav, uma ordem de Adonai para nós fomos exortados assim: nós começamos o Shabat, mas não permanecemos até o final do Shabat. E por mais que nós tenhamos mais do que subsídios para argumentar, até do ponto de vista humano, que é um problema comportamental começar e não terminar alguma coisa, isso expõe uma questão do caráter humano ainda falível diante de Adonai, que precisa ser ajustado. E o Eterno vem nos falando sobre observância de tempo, cumprimento das datas sagradas, elas têm começo, elas têm fim. Nós temos que observar isso dentro do contexto da Torá, no momento que Adonai está falando isso conosco. Hoje, óbvio, que nós estamos abrindo esta exceção em virtude do tumulto na cidade, que não é de nossa responsabilidade, o tumulto que está acontecendo na cidade hoje. Mas, via de regra, a casa, após o ensaio do coral, já sofre uma baixa. E após o estudo da tarde, então, a casa costuma ficar bem vazia e muitos irmãos preferem ir para casa para finalizar Shabat. Levi, você coloca aquela oração final ali, cadê? Era a Mila que estava ali, então pode ser o Levi. Aquela oração final da Havdalah, pela vinha, pelo fruto da vinha, pelo produto do campo, deixa lá na tela ali, faz favor. A Parashá Shemini, que nós vamos estudar hoje, a 26ª, semana que vem nós já estamos na metade deste ciclo de Torá estudando, parece que foi ontem, né? Que nós fizemos Simchat Torá e estamos aqui agora já na metade das porções da Torá. A Parashá Shemini, que significa o 8º, dia 8, o 8º dia, 8º acontecimento, ela é uma Parashá que está sempre muito vinculada ao período de Páscoa, tá? Ou ela cai no Shabat Pessah, ou ela cai no Shabat que antecede Pessah, ou ela cai no Shabat que sucede Pessah. Então é uma Parashá que está ao redor da celebração de Páscoa. E isso é muito importante porque os sacerdotes ali, como diz o texto, que estavam inaugurando o seu serviço, né, os ministrantes, eles estavam fazendo aquilo ali 14 dias antes da celebração da Páscoa, do 2º ano da saída do Egito. Então esse vínculo cronológico, ele se solidifica pela Parashá Shemini estar margeando essa questão. E a Parashá Haremot, que nós vamos estudar na semana que vem, é a Parashá que também, junto com Shemini, caminha na festa de Páscoa. E a Haremot, do ponto de vista cronológico, é a Parashá que vai falar o evento que acontece após a morte de Nadab e Abiú, que é o epicentro aqui da questão da Parashá Shemini. E nós precisamos compreender por que desse vínculo. Porque Pessah tem data para começar, Pessah tem data para terminar, e assim que termina Pessah, nós temos uma contagem a fazer, não é isso? O Sefirat HaOmer vem sendo contado a partir do 2º dia de Pessah, por 7 semanas até a festa de Shavuot. Este é o ciclo de festividades da primavera em Israel. Você celebra Páscoa ao 14 de Nisan. No dia 15 de Nisan, ao pôr do sol, para o dia 16, você começa a contar o Homer e movimenta o Homer durante 7 sábados até a chegada da festa de Shavuot, ou festa de Pentecostes. Isso significa que este passo que nós damos em Páscoa, ele não se completa se nós não formos até Shavuot. Então isso é um ponto supremo da questão. A questão é que o Eterno vem falando numa situação conosco de finalização e início de um tempo. E nós estamos diante da Parashá que vai marcar isso de forma muito enfática. Porque a Parashá de hoje vai falar que no ato inaugural do serviço dos ministrantes
Era o dia 1º de Nisan do 2º ano da partida do Egito. Era o Rosh Hodesh de Nisan do 2º ano. Os filhos de Arão fazem uma invasão à presença de Adonai não autorizada. Entendam, a Torá vai dizer que eles entram num lugar proibido e fazem algo proibido. Uma forma de nós enxergarmos isso é que isso é uma invasão e não uma penetração na presença de Adonai. Porque quando o homem está alinhado com o propósito do mandamento, o qual está sob a sua tutela cumprir, Adonai deseja que você penetre a presença dele. Ele não vai dificultar a sua vida para adentrar a presença dele. Mas nós não temos o direito de invadi-la. Porque dentro de um relacionamento com cunho matricial, matrimonial, precisa haver consenso entre as partes para que o vínculo aconteça. A porção dessa semana ela trata de um assunto peculiar envolvendo Arão e sua descendência. Então é Arão e seus filhos, no ato de consagração para a inauguração do serviço sacerdotal. A narrativa conduz o leitor ao extremo antagonismo de sentimentos, da glória ao opróbrio no mesmo instante. Então, naquele momento, nós estávamos ali no deserto, nós tínhamos a instituição do templo pronta, nós tínhamos a instituição de Shabat estabelecida sobre Israel, faltava-se completar a instituição sacerdotal ou dos ministrantes na presença de Adonai. Israel se apoia nessas 3 instituições. 3 instituições outorgadas por Adonai no deserto. O Shabat, o templo, no caso ali o tabernáculo itinerante, e o serviço sacerdotal, os ministrantes. Nesse momento, a glória e o opróbrio ocorrem de forma similar. Abre o Êxodo capítulo 28, por gentileza, versos 1 ao 3. E depois nós vamos saltar lá no 43. Havia uma ordenança da Torá prevista no livro de Shemot, que agora ela vai ser destrinchada os seus acontecimentos no livro de Levítico. Êxodo capítulo 28, versículo 1, vai dizer assim: Depois tu farás chegar a ti, a teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadav, Aviú, Eleazar e Tamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Salta lá no verso 43. E estarão sobre Arão e sobre os seus filhos as vestes, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua descendência depois dele. A narrativa do Êxodo já anuncia que ninguém que penetrasse a presença de Adonai, Leomar, poderia levar iniquidade. Aqui no hebraico é avon, nós já tratamos disso há um tempo atrás. É aquela transgressão primária que nós fazemos ao mandamento. Então, não pode entrar, eu entro, Leomar. Não pode falar, eu falo. Não pode comer, eu como. Era uma transgressão primária de algo que estava estabelecido. Não pode entrar de qualquer forma dentro da presença de Adonai. Especificamente aqui, o Êxodo 28 está se referindo àquela parte após o véu, onde ali o sumo sacerdote depois receberia a ordenança de uma vez ao ano entrar para espiar Israel e seus filhos. Então essa penetração já havia sido avisada por Moisés, dizendo, para que não levem iniquidade ao interior e morram. Nós estamos na paraxá que diz que eles levaram iniquidade e morreram. É o mesmo evento acontecendo. A tratativa central desta porção se concentra na inauguração do serviço de ministração outorgado a Arão e seus filhos. Esse é o centro da paraxá. Notem que este momento ocorre após 7 dias de isolamento desses homens. 5 homens se isolaram diante de Adonai, antes deste momento glorioso
e vergonhoso para a casa sacerdotal. Eles ficaram num período de uma quarentena de 7 dias, se purificando, expiando a vida deles para que pudessem adentrar a presença de Adonai e sacrificar. Notem que esse momento ocorre após esses 7 dias de isolamento, no qual a purificação era o objetivo principal antes da glória de Elohim se manifestar ao povo. Haviam 2 premissas para os filhos de Israel contemplarem a glória de Adonai vindo e se manifestando. Que os sacerdotes, ao ministrarem o serviço, se consagrassem e se purificassem. Tem uma diferença entre essas 2 coisas. O ato de consagração é a eleição do indivíduo para uma determinada função. É uma separação, é uma apartação, é um isolamento do indivíduo para que ele cumpra determinado papel. Isso é ser consagrado ou se consagrar para algo. Lembre-se que você pode ser consagrado por Adonai para uma tarefa, mas existe a legislação do Nazireu, que ele se consagra a Adonai para uma determinada época, por um determinado tempo, ou até perpetuamente. Independente disso, esta é uma separação. A partir do momento que você adentra esta condição, não há mais espaço, Leomar, para você voltar à condição anterior. Então era o primeiro ponto. E assim foi feito. Os filhos de Arão e Arão foram consagrados com o mesmo óleo que consagrou os utensílios do tabernáculo dentro do Mishkan. Eles já não tinham direito a tomar decisões próprias mais em suas vidas. Esse é o ponto. Isso é se apartar. Ali no caso eles foram consagrados. Adonai olhou, Leomar, e falou assim, é Arão e os seus 4 filhos. Ele fez assim, ó, eu os tomo para mim. Se depois nós olharmos lá na frente, a Parashá Bamidbar, no capítulo 3, vai falar isso, e no capítulo 18 de Números volta, eu tomei para mim Arão e seus filhos, para ministrarem na minha presença. Não teve escolha, Arão foi eleito. Só que a demanda que sucederia à eleição seria a purificação. Aí sim, Leomar, depende do homem querer se purificar diante de Adonai. Porque vejam, quando você aceita ou assume para você uma consagração diante de Adonai, aquilo ali não tem volta. Mas eu posso me purificar e me contaminar. Me purificar e me contaminar. Então são 2 questões diferentes. Por exemplo, a Torá vai prever, pastora, que se um homem tiver emissão de sêmen, ele está contaminado até o final do dia. Ele precisa se lavar em água para se manter purificado. O sacerdote tinha direito de ter sua família, sua esposa e procriação. Então, automaticamente, a consagração não inviabilizava momentos transitórios de contaminação que ele viria a sofrer. Porém, exatamente. Quando ele ia matar o animal, ele precisava depois se lavar, porque ele se contaminava durante o serviço. Quando ele sacrificava um animal em Shabat, ele transgredia Shabat na sua essência para sacrificar em Shabat. Então, todo esse é um rito que o homem ou a mulher que se consagrou a Adonai precisa saber, pastora, transitar dentro dele. Porém, a permanência na impureza é que implicava a condição de isolamento dos 7 dias. Porque daqui para frente, vocês vão ver a Torá falar de isolamento por causa da lepra, isolamento por causa do parto, isolamento pela emissão de sêmen, isolamento por contato com alguma coisa que teve contato com o sangue de uma mulher que menstruou, ou de um animal que morreu, de um cadáver que você tocou no campo, de uma pessoa que você enterrou. A Torá começa a falar, pastora, de purificação em 7 dias de maneira permanente a partir de agora. Por quê? Porque até agora não havia visto, pastora, este movimento de consagração acontecer. Enquanto algo não foi consagrado, não havia sentido, Leomar, para uma legislação rigorosa de purificação. A partir do momento que você consagra o indivíduo, ele começa a precisar viver a legislação de purificação para que ele tenha continuidade naquilo que foi dado a ele, que foi a consagração. Então vamos dar aqui um exemplo, Leomar. Você pega um filho e você cria seu filho e você consagra ele a Adonai. Não, eu decidi, ele não pertence a mim, ele pertence a Adonai.
Você tem como fazer voltá-lo dessa situação? Não. O menino, quando faz bar mitzvah, tem direito de recuar dessa situação? Porque quem fez, fez garantindo continuidade. Então, o menino, se rebelar contra Adonai, ele tem que se virar nos 30 para se manter consagrado a Adonai. E não viver a impureza, porque o seu pai, a sua mãe, ou os dois, o entregaram a Adonai. Então, essa é uma mentalidade que nós precisamos adquirir, que a partir do momento que um filho está entregue, mesmo que ele assuma a sua maturidade espiritual para caminhar, há a sombra de Adonai sobre ele, perseguindo ele o tempo inteiro. O sujeito, quando se desvia desta premissa que os seus pais o introduziram, ele não tem paz e sossego na vida dele. Não tem. E o final dessa história é, se ele não retornar para Adonai, ele encontra o caminho da morte. Os pais começaram, o filho precisa concluir. Quando o filho não conclui, ele encontra o caminho da morte. Não há independência desta consagração feita pelos seus pais. Se assim eles fizeram com sinceridade e em linha com os padrões da Torá. Eu não estou falando dessas consagrações malucas que tem aí fora, que toda hora se consagra alguém ou alguma coisa, não. Tá certo? Não estou falando disso, eu estou falando dentro deste cunho de Torá, onde existe um padrão de sacralidade que o indivíduo vai ter que assumir para ele. Ok. Abre lá no Êxodo 29 agora então. Partindo dessa consciência, o Êxodo capítulo 29, do verso 35 ao 46, vai dizer assim, ó. Vamos voltar aqui no conceito de tsav, ordena, é uma ordem. É uma cobrança, é uma função aqui. Êxodo 29, verso 35. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme a tudo que eu tenho ordenado. Por 7 dias o consagrarás. Também, cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para expiação, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele. Então, consagra o sacerdote, consagra o altar. Expia o sacerdote, expia o altar. Olha a cadência da Torá. E o ungirás para santificá-lo, purificá-lo. Então, purifica o altar, purifica o ministrante. 7 dias farás expiação pelo altar e o purificarás. E o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Então o ministrante se torna o que, Leomar, quando ele toca no altar? Santo. O animal que subia ao altar, quando chega ao altar, ele se torna o que? Santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar. 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente, Arvit e Shaharit. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerás à tarde. Com um cordeiro a 10ª parte de flor de farinha misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. E para a libação a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave. Oferta queimada é o eterno. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o eterno, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então, feito o ritual, conforme o padrão de consagração e purificação, Adonai se apresenta. Então, a glória de Adonai prevista no ato inaugural do serviço sacerdotal visava este momento. Adonai vai consumir o sacrifício. E santificarei a tenda da congregação e o altar, e também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Habitarei no seio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Elohim, e saberão que eu sou o eterno seu Elohim, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no seio deles. Eu sou o eterno seu Elohim. A sequência do ritual visava coroar o esforço dos ministrantes por meio da aceitação da oferenda, momento no qual Adonai receberia o fruto do trabalho humano expresso como sacrifício. Esse modelo consagra-se como a única forma do homem reestabelecer o relacionamento previamente rompido após o pecado do Éden. Eu vou ler isso aqui devagar, presta atenção.
A sequência do ritual visava coroar o esforço dos ministrantes por meio da aceitação da oferenda. Eu chego para o Isaac e falo aqui, ó, eis aqui o meu cordeiro que eu quero que sacrifique para Adonai. O esforço do Isaac em manter o padrão de sacralidade do ritual e da sua própria vida visava o aceite de Adonai à oferenda. Então tinha um esforço vinculado a um trabalho que ele executou em meu lugar. Aqui, no caso, uma oferta de elevação, né? O texto está falando especificamente de uma oferta de elevação, o olá, né? O erguido diante de Adonai. Esse modelo que eu, ofertante, entrego a um ministrante a minha oferta e ele trabalha para que ela seja consumida por aquele que recebe, consagra-se na Torá como a única forma de reestabelecer a conexão do homem com Adonai após o pecado do Éden. Não há outra na Torá descrita. Por gentileza, pastora. Nós precisamos entender isso, pastor, como uma premissa. Isso é um rucá Torá para nós. Isso vai falar diretamente sobre a obediência. Isso. Por isso que Adonai vai se manifestar ali. Ele, no versículo 4 e versículo 6, ele diz: ele virá a vós, depois ele diz: ele se mostrará a vós. Perfeito. Questão da obediência. Isso aí. Né? Porque depois tem um outro quesito aí que ele vai fazer para que Adonai se mostre. Isso aí. Que é descer. Perfeito. Não é? Tem toda uma cadência prevista pela Torá para que tudo isso aconteça. Porque ele está lá numa dignidade enorme, Sim. com aquelas vestes santíssimas. Isso. Então, numa elevação tremenda, ele vai ter que descer e vir para junto ao povo. Isso ele precisa ser instigado pelo homem a desejar descer. Exatamente, porque senão ele não desce. Ele se mantém na dignidade e não abençoa o povo. Este é o princípio do erro de Nadab e Abiú, quando eles invadem a presença de Adonai, sem Adonai naquele momento desejar descer para encontrá-lo. Porque fizeram da forma errada. A previsão da Torá era que era uma função exclusiva de Arão e fizeram fora do tempo. Fizeram fora do tempo. Porque se vocês olharem a previsão lá na Paraxá Vaikarel e Pekudei, na Paraxá Terumá, era ali no propiciatório que a glória de Adonai se manifestaria. Então, a violência que ocorre na morte de Nadab e Abiú era para prevenir o homem a não penetrar desta presença, invadindo o direito de Adonai de querer ou não descer para se manifestar. É como, pastora, se ali Adonai não matasse aqueles dois, ele estivesse dando ao homem uma liberdade de adentrar a presença dele da forma e no tempo que o homem quisesse. Ou seja, o homem iria reger o relacionamento e não Adonai. Porque há uma condicional dessa descer. Isso. Porque quando... Esse é um ponto alto da nossa paraxá, não é? Amém. É porque eu, particularmente, no meu interior, eu tenho que baixar o nível. Lembra de um rio quando ele baixa o nível? É aquilo ali, é o meu interior que tem que ceder. Amém. Para dar lugar à glória de Adonai. Amém. Então, isso é uma questão de um movimento que o homem tem que aprender para se manter na presença de Adonai. Perfeito. Aí nós vamos usar o Levítico capítulo 9 agora, do verso 1 ao 6, para solidificar essa questão. Isso. Nós precisamos entender isso aqui. Abre lá. Vaikra 9, de 1 a 6. Não, eu não vou entrar em Salomão hoje, não. Não vai dar tempo, não. Tá jóia. Levítico 9, verso 1. Olha, oi? Salomão não desce anteriormente. Sim. Até aquele momento de glória. É único, singular. Isso. O homem tem que permanecer. Isso, é uma estabilidade no relacionamento. Era isso que Arão e os seus filhos estavam ali durante 7 dias. Eles sacrificaram durante os 7 dias. Não em nome da casa de Israel, em nome deles. Porque eles precisariam ter estabilidade no relacionamento com Adonai. Eles só começam o ofício comunitário após o 8º dia. Durante os 7 dias de isolamento, eles exercem a função sacrificial em nome
deles, que precisariam estar consagrados e purificados para fazer em nome do povo. Então era criar, pastor, a estabilidade no relacionamento com Adonai. É isso aí. Verso 1. E aconteceu ao 8º dia que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel e disse a Arão: toma para ti, olha só a ordem, toma para ti um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto sem defeito, e traze-os perante o Eterno. Depois falarás aos filhos de Israel: tomai um bode para expiação do pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano sem defeito para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico para sacrificar perante o Eterno, e oferta de alimentos amassada com azeite. Aqui tem uma pequena diferença. Aos ministrantes foi exigido um holocausto e um bode para expiação. À comunidade de Israel foi exigido um bode para expiação, um holocausto e um carneiro para pacificações. Por quê? Porque que o povo carrega 3 e os sacerdotes carregam 2. A expiação e o holocausto, a expiação é o animal que sangra, a sua carne não é consumida, o couro e a carne são queimados fora da tenda, e o sangue purifica o altar. Essa é a expiação do pecado. O animal que subia a rampa vivo e era degolado lá em cima, seu sangue espargido e a parte nobre do animal queimada sobre o altar era o holocausto, o erguido. Isto era comum aos ministrantes e comum à comunidade. Por que a comunidade tinha que trazer o shelamim, as pacificações ou as ofertas voluntárias, e os ministrantes não? Porque isso se faz em comunidade. O ministrante sozinho não tem condições de oferecer um shelamim por ele mesmo. Porque, via de regra, o shelamim, esta oferta de pacificações, é aquela que o ministrante, ao sacrificar, convida a família ofertante para sentar à mesa e comer com o ministrante. Então não faria sentido Arão e seus filhos, pastor, terem uma pacificação em nome deles mesmos, porque eles também faziam parte do povo, por mais que estivessem separados e consagrados para a ministração. Fala ali, pastora, por gentileza. Isso que eu estou batendo Só na desce tecla. quando faz comunitário. Sozinho, Isso. Arão e não você, viu. para vir ao povo, você tem que descer o seu interior. Você tem que se nivelar. Do contrário, você não faz. Tem que para se Adonai, equiparar não. ao povo. Você pode fazer para você mesmo. Tem que para se equiparar Adonai, não. ao povo. Hein? Tem que se equiparar à condição do Amém, povo. Amém, Baruch Hashem. Isso aí. Se equiparar à condição São do do povo. Então a contrário, pacificação aqui, Isso. ela não é uma particularidade dos ministrantes, porque senão nós teríamos uma premissa para dizer que os separados têm direito a fazer paz com Adonai individualmente. A função sacerdotal é serviço público e voluntário, sem garantias de herança, fundo de garantia, aposentadoria, etc. Entende qual é o problema com os ministrantes? Quando os filhos de Arão, desculpa, Leomar, invadem a presença de Adonai, só eles contemplariam a glória de Hashem. Seria, pastor, aquela Deus falou comigo. Eu não compartilho desta glória com ninguém, porque ele falou comigo. Exatamente. A glória só vai descer no capítulo 10 depois que a pacificação em nome da coletividade ela acontece. Entenderam o Halel na cidade agora? Se nós não formos para fora, como casa sacerdotal, nós impedimos a descida de Adonai para visitar o povo. Porque eu não posso entender o Halel. Isso. É como houve uma crítica muito grande a respeito do som. Sim. Eu não posso entender o Halel porque o som foi contratado pela casa, mas não deu certo. O som ficou fazendo barulho, mas não é esse o objetivo diante de Adonai. Responda àquele que chegou lá com aquele som que ele recebeu para aquilo.
Sim. e fez um mau serviço, Sim. ele responderá. Agora, nós que estamos presentes ali... O dever foi cumprido. Não é isso aí? O dever foi cumprido. Dever foi cumprido. Então, quem abre a sua boca para ficar criticando, perde seu tempo. Perde seu tempo e não entendeu nada. A cidade de Vitória foi Recebeu. oportunizada a fazer Exatamente. Páscoa Adonai em Pêssar. Mesmo que não tenha ninguém da cidade ali ouvindo, ou aparecendo, ou aplaudindo, nós não estamos ali por aplausos. Nós estamos ali por cumprimento de algo público. Isso. É isso que precisa Isso. compreender. Perfeitamente. As coisas precisam se assentar dentro de um padrão espiritual. Por isso que quando nós elevamos demais a criação de um filho, a educação de um filho, o sistema de funcionamento de uma casa, nós criamos sobre eles idolatria. Se nós botarmos um patamar onde o povo em geral não consegue chegar, nós estamos, na verdade, impedindo que Adonai desça para visitá-los. Adonai desceu ao Egito para visitar Israel, gente. Nós acabamos de sair de Pêssar. Israel foi visitado em cativeiro no Egito. Porque Israel foi humilhado, Israel foi escravizado, foi explorado, e quando disse, sacrifica o cordeiro ao pôr do sol e mancha o umbral da porta com o sangue, Israel sacrificou e fez. E um monte de egípcio foi atrás e fez igual. Deu condição ao que não tinha a santificação, a pureza como alto padrão de vida. Isso. Dos sacerdotes. Eu acabei de ler isso aqui, ó. A sequência ritual visava coroar o esforço dos ministrantes por meio da aceitação da oferenda. Isso aí. Isso. É isso aí. Isso. Junto ao povo, é isso que nós estamos frisando aqui. Se não houvesse esse sacrifício comunal, o que nós vamos fazer ali agora? Nós vamos descer para comer como coletividade. Isso é uma pacificação. Não vai sentar ali à mesa A, B ou C apenas. Vai se sentar à mesa todos que desejarem comer aquele Pêssar. Aquele carneiro que está pronto lá embaixo. Aí a glória de Adonai, ela se manifesta. Se eu fizer a patotinha... Menino que bota a bola debaixo do braço, só joga quem é meu amigo. Vocês conhecem? Já viram isso na infância? Leomar, você joga no meu time que você é meu amigo. Arthur, você não joga porque você não é meu amigo. Já viu a patotinha? Com Adonai não funciona assim, não. Olha a continuidade lá do Levítico 9. Aí ele diz, né? E a oferta de alimentos amassada com azeite. Porquanto hoje o Eterno vos aparecerá. O André Chorak traduz assim, sim, hoje Adonai foi visto por vós. Vocês causaram um impacto a ponto de Adonai do seu trono fazer assim, ó. Ele olhou, ele se inclinou e viu e desejou descer para contemplar o povo. Quando consagra o rito, quando purifica-se em nome do rito da Torá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se a toda a congregação, e pôs-se perante o Eterno, e disse Moisés, esta é a coisa que o Eterno ordenou que fizesse. Ele testifica que o rito foi cumprido, e a glória do Eterno vos aparecerá. Moisés vem e autoriza a descida de Adonai em meio ao povo. Notem que esse ato inaugural visa promover o encontro de Adonai com o povo, por intermédio dos ministrantes. Essa mediação requer que o povo traga um produto do seu trabalho, alçando isso à condição de oferenda em nome deste relacionamento reconquistado. Vou ler de novo devagar. Notem que este ato inaugural visa promover o encontro de Adonai com o povo por intermédio dos ministrantes. Presta atenção. Esta mediação feita pelo ministrante requer que o povo traga um produto do seu trabalho, alçando isso
a condição de oferenda em nome deste relacionamento conquistado. Eu trabalhei, eu suei, eu dediquei, eu tirei tempo, eu fiz o rito e eu entrego ao ministrante para que ele suba com uma oferenda. Se não tiver o ministrante, o meu esforço não vale nada. Nada, Leomar. Quer trocar aqui, Samuel? Obrigado. Pois não. Uzias é o esforço inútil que... Vamos lá. Todo aquele que tentou sacrificar para si... Ele chega a ser cômico. Vocês entendem, quando Elias está diante dos profetas de Baal e de Aserá, por que ele debocha da cara daqueles homens? Não era só porque não havia outro Deus, mas é porque não havia um rito consagrado para que um ministrante dissesse: agora a divindade pode vir e consumir. Entendam isso de uma vez por todas. Sem a intermediação, o meu esforço pessoal não chega na condição de oferenda diante de Adonai. Leonardo, você está dizendo que eu não tenho que orar sozinho? Não. Eu estou dizendo dentro daquilo que é cumprimento comunal da Torá, aquilo que se faz com o objetivo coletivo. Se eu não fizer dentro do rito, eu posso abrir uma obra de tzedakah em qualquer lugar nesta cidade. Se essa obra não tiver um intermediário para consagrá-la como uma oferenda a Adonai, esquece. Nada mais é do que uma caridade comum que não atinge os céus e não impacta a vida de ninguém de forma permanente. Quantos saíram daqui e abriram obras de tzedakah e elas já estão fechadas porque não conseguem vingar? Porque levanta a obra em nome de Adonai, o fogo de Adonai vem e queima a obra. Nós vamos chegar nisso aqui. Aqui nós podemos notar o início de uma nova forma de enxergar o propósito da vida e do trabalho que a sustenta. Eu peço em nome de Yeshua, olha para mim aqui e presta atenção nisso. Se nós entendermos este rito, que o esforço do meu trabalho no âmbito pessoal, familiar e coletivo, ela dá início a uma nova forma de enxergar o propósito da vida e do trabalho que a sustenta. Quando alguém vive problemas porque não entende o sentido da vida, porque se pergunta por que eu estou vivo, por que eu nasci, por que eu fiquei viúvo, por que eu tive tantos filhos, por que eu não tive filho, por que mamãe morreu precoce. Quando nós buscamos uma resposta para o sentido da vida, a Torá vai dizer que se você se engajar neste processo de traduzir o seu trabalho, o seu sustento de vida, como um fim para ser oferecido a Adonai, você vai encontrar o sentido real da sua existência. Os problemas existenciais do homem desaparecem. Oi? Faz parte dessa questão. O que eu estou querendo dizer a vocês é que o homem nasceu com um propósito. Nós vamos chegar no Gênesis aqui agora. A resposta de tudo na Torá encontra-se nos 3 primeiros capítulos do Gênesis. Tudo que nós buscarmos a respeito da essência humana, em todos os seus aspectos, o Gênesis capítulo 1, 2 e 3 vai responder para nós. Uma reestruturação socioeconômica, naquele momento, estava em desenvolvimento para reintegrar o homem ao convívio com seu Elohim. Ou seja, a sociedade que se organizou no período pós-Éden, pós-pecado, se estruturou de uma forma, Leomar, que ela se distancia do seu Criador. Porque ela é uma economia que visa acúmulo. Ah, Leonardo, mas o socialismo foi criado por Karl Marx e Engels, veio para distribuir igualitariamente. Mentira! Por mais que você quisesse ter o mesmo carro, a mesma casa, a mesma roupa, a mesma escola, o mesmo transporte público, o mesmo acesso à saúde que todos tinham, você não tinha a mulher do seu irmão, você não tinha o filho do seu irmão, você não tinha a inteligência que o outro tinha. Então nunca haveria essa igualdade utópica que Karl Marx tentou estabelecer sobre a Terra. Isso só se encontra solidificado quando o homem entende o propósito pelo qual ele existe.
O homem é um lavrador da terra. A chamada economia de oblação vinha contrapor a economia do acúmulo. Eu quero ser saciado emocionalmente, eu quero ser saciado economicamente, eu quero ser saciado sentimentalmente, carnalmente, visceralmente, eu quero. Assim o homem se estruturou da era pós-pecado até o dia de hoje. Que dia que é hoje? 15 de abril de 2023. Não mudou absolutamente nada na forma do homem viver desde a era pós-pecado. O homem transformou-se num acumulador para si, em todos os seus aspectos da vida. Vem Moisés, estabelece um rito onde a economia agora é dar. Eu existo para dar e oferecer. Dar e oferecer. Produzo, dou, ofereço. Eu trabalho, eu produzo, eu ofereço. Eu trabalho, eu produzo e eu ofereço. É um antagonismo. Nadab e Abiú, ao invés de entregarem a presença de Elohim ao povo, queriam a presença de Elohim para eles. Essa é a economia de acúmulo. A de Moisés é a de doação, é a de oblação, é de entrega. Eu dou. Eu existo para dar, eu existo para dar. Está aí uma das explicações que vai fazer você entender a grande prosperidade média do povo judeu na sua história. Porque se minimamente você compreender o sentido da tzedakah, Adonai vai te dar, para você continuar dando e dando. Não? Já ouvi falar, mas... Uhum. 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 Guardando o rito. Exatamente, fazendo de tzedakah um pouquinho que eles tinham quando vinha o outro mais difícil que pregava. Então, assim, esse foi mesmo estando naquela deficiência tão grande que eles estavam, eles conseguiam se doar. Sim. Então, o sentido da vida não é você, o sentido da vida é você se doar. Isso. Aí você encontra o sentido de viver. O problema, sabe qual é, Pri? Que enquanto nós vivemos a vida no aperto, nós buscamos a doação como meio de nos livrarmos disso. O problema é que quando nós estamos livres, nós esquecemos dessa doação. Aí é o ponto. O pior período registrado na história de Israel é o período que eles foram livres dentro da própria terra. Eles vão da glória à queda por causa disso daí. Enquanto o aperto está ali, batendo nas costas, a chibata está viva, a gente busca o mandamento de forma tão feroz que Adonai te faz prosperar no meio dessa avalanche de problemas. Quando nós conseguimos ser livres de uma delas, a nossa tendência é retroceder a esta economia de acúmulo e não na de oblação. É isso aí, abre lá o Gênesis capítulo 1, nós vamos sedimentar isso aí, Priscila, nós vamos entender junto isso daqui. O relacionamento construído é o molde do Éden. Ah, Leonardo, nós vamos voltar ao modelo do Éden? Sim, não existe outro modelo. A única diferença do modelo do Éden, pastor, é que na era pré-pecado, o lavrar do homem tinha uma pequena diferença do lavrar da era pós-pecado, mas ele era lavrador nas duas situações. Se você olhar o texto, você vai ver que antes do pecado ele lavrava o jardim. Ele foi criado para lavrar o jardim. Não houve função para o homem a não ser lavrar e procriar para continuar lavrando o jardim. Vocês estão entendendo a mentalidade de Adonai nesse aspecto? Eu vou criar o homem para cuidar daquilo que eu criei. Ele vai procriar para que dê continuidade no cuidado daquilo que eu criei. É para isso que a gente tem filho? Se faz essa pergunta, para dar continuidade a Adonai.
capítulo... Espera aí que voou aqui. Capítulo 1, versículo 11. E disse Elohim, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme sua espécie, árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Elohim que era bom, e foi tarde de manhã, terceiro dia. O princípio da criação é que a criação ela desce, continue. Ok. Gênesis capítulo 1, versículo 20. Salta no 20 aí. E disse Elohim, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Elohim criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Elohim que era bom. E Elohim os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai, enchei as águas nos mares e as aves que se multiplicam na terra. Foi tarde de manhã, o dia quinto. E disse Elohim, produz a terra alma vivente conforme sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Fez Elohim as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Elohim que era bom. Adonai consagra Arão e seus filhos. Ele forma a fera para que dê descendência. Ele dá a árvore para que a árvore forme outras árvores. Essa é a cadência do Éden. Capítulo 2, vira a página aí para mim. Façamos. Ali na parte de produção do homem ali, Yeshua já estava de pé ao lado do Pai. Ele era o molde. Perfeito. O homem deveria ser uma replicação daquilo que ele se manifestou. Um produtor, um criador. Perfeito. É a essência divina no homem. É isso aí. Essa é a volta ao Éden. Capítulo 2, versículo 4 ao 9. Então formou tudo. Falta formar apenas quem? O homem. Capítulo 2. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o eterno Elohim fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o eterno Elohim não tinha feito chover sobre a... E não havia homem para... Por que a terra ainda não produzia? Porque não tinha a chuva que Adonai mandaria e não tinha o braço de trabalho para fazê-la produzir. Então o Éden necessitava de um trabalho humano. Adonai criou o homem para multiplicar o jardim do Éden. Dentro de uma visão holística, ele queria transformar a terra num jardim do Éden. Ou ia caber tudo ali naquele pedacinho de terra? Ou os pássaros não pegariam sementes e viajariam para outros locais, iriam levar a semente e a terra se tornaria um jardim do Éden? Esse foi o desejo primário. Por isso a Parashá Bereshit, Gênesis capítulo 1, versículo 1, começa com a letra Bet. Bereshit, Bará, Elohim. Duplamente a letra Bet inicia a primeira porção da Torá. Bet significa casa. Adonai desejou criar uma casa para fazer ali habitar a sua presença. Mas ele deu um ponto de partida e o homem precisaria multiplicá-lo. Cadê aqui? Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Aqui era a conservação do solo. E formou o eterno Elohim o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, a íntima necessidade de fazer a terra ser produtiva e não estéril transforma Adonai num ser que extrai o homem desta mesma terra, ou seja, a conexão entre terra e homem seria visceral, para que o homem não tirasse de dentro de si nunca, Leomar, o desejo de trabalhar, produzir, multiplicar, para tornar ela fértil e não permanecer estéril. Aqui ainda era uma terra
estéril. O homem não tinha lavrado a terra ainda. E plantou o eterno homem um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado, e o eterno Elohim fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vamos chegar aqui. Capítulo 1, verso 26 ao 31. Agora nós estamos esmiuçando a origem do homem. Nós lemos o capítulo 2, que aborda um aspecto da criação do homem. Agora nós vamos voltar no capítulo 1 para ver a segunda abordagem. Verso 26. E disse Elohim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move na terra. O homem regeria a criação. E criou Elohim o homem à sua imagem, a imagem de Elohim o criou. Homem e mulher os criou. E Elohim os abençoou. E Elohim lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Elohim: eis que vos tenho dado toda erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Todo o animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi, e viu Elohim tudo quanto tinha feito, e eis que era Kitov, muito bom. Quando ele vê que o homem garantiria a multiplicação e a continuidade, ou seja, o terreno de Adonai seria fértil, ele viu que era muito bom. Melhor do que tudo que ele criou, que ainda era inerte, sem continuidade. Aqui está a figura do homem como intermediário entre a criação e o seu Elohim? É uma pergunta. O homem aqui poderia ser chamado de o primitivo ministrante do solo. Ele era o ministrante do solo. O que para o homem depois se tornou um fardo, que era trabalhar o solo, aqui era prazeroso ministrar o solo, porque ele multiplicaria a obra que Adonai criou. Os levitas, Leomar, são multiplicadores da presença de Adonai na vida do ser humano. Por isso ele era separado e ele era consagrado, porque ele incessantemente trabalharia para o benefício de outro, e o benefício é que Adonai se manifeste a todos. Tem uma equivalência entre lavrar o solo e ministrar na presença de Adonai. Uhum. Ele quer modificar as coisas. Isso. A planta que o pai não plantou, ela não Ela vai permanecerá. ser arrancada. Ela será Se ele precisar arrancada. destruir o terreno para Ele construir precisa de ser novo. excluído do terreno. Isso. Porque ele foi modificado toda a estrutura que ele Isso. está falando. O padrão criacionista foi adulterado. Foi adulterado. E essa adulteração tem um preço e tem um custo isto. para ser ajustada. Isso aí. Então, essa premissa, Marcelo, ela existe porque o pecado hoje reina sobre a face da terra. Porém, Adonai tem um tempo para que isso continue e ele vai fazer a sua assimilação daqueles que compreenderam a essência criacionista daqueles que a ignoraram. O Éden é privado daquele que ignora Adonai como criador de todas as coisas. É a desordem.
Isso. O homem cria, então, a desordem É na uma ordem irreverência ao contexto sagrado da criação. Irreverência que é acompanhado de desprezo Isso aí. aí. Que é o Palavra contexto de que Deus. leva os meninos a entrarem e morrerem diante de Adonai, no capítulo 10 da exatamente. Paraxá que nós estamos estudando. Observe aqui um detalhe. Então, partindo dessa premissa da criação do homem como um ministrante do solo, podemos entender que isso é algo básico, a partir dos relatos oriundos do Éden, que torna a compreensão da Paraxá Shemini mais fácil e factível. Desde a sua origem, o humano estava autorizado a dominar sobre tudo aquilo que pudesse ser resultado de um trabalho próprio. Ele podia dominar sobre o animal? Sim, ele domesticaria o animal e frutificaria aquele animal para benefício dele e dos seus descendentes. Ele tinha autorização, Leomar, para ampliar o campo e tornar o número de árvores maior para sustentar um número maior de pessoas? Sim, todo o aspecto da criação estava sujeito à necessidade humana. Ou seja, a mão humana estava autorizada a destinar qualquer produção do campo que fez frutificar conforme viesse desejar. Essa era a origem. O que o homem quisesse fazer com aquilo que fosse resultado do seu trabalho, ele estava autorizado a fazer. Ele só não podia lavrar duas coisas no princípio. Ele não poderia lavrar a árvore da vida, e ele não poderia lavrar a árvore do bem e do... Ali era vedado ao homem. Todo o resto, o homem poderia ter, pastora, infinita capacidade de multiplicação com a autoridade que ele recebeu de Adonai no Éden. Abre lá o capítulo 3. Olha a pergunta da serpente agora. Ouve e entenda o aspecto sutil da pergunta da serpente. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o eterno Elohim tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Elohim disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ela está botando uma interrogação. Elohim não te autorizou a comer de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no seio do jardim, disse Elohim, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Este aqui era o aspecto proibitivo do homem. Ele era um lavrador com autonomia e autoridade sobre o solo, menos sobre aquilo que não era lavrável. A origem da vida pertence a Adonai, não foi dado ao homem poder para interferir na vida. E a Torá de Adonai já estava escrita desde a sua eternidade. O homem não tinha como, Leomar, multiplicar Torá, não tinha como restringir Torá, não tinha como ter acesso à gênese da vida. Isso não foi dado ao homem, mas todo o resto foi. Mas não foi suficiente. Uma conclusão imediata que podemos extrair do texto, dentro desta ideia de apenas usufruir daquilo que produzir, ou seja, se a árvore do bem e do mal dá um fruto que não sou eu, Leomar, o responsável por fazê-lo frutificar, eu não tenho direito a lançar mão sobre ele. Eu não posso, Mateus. Se não fui eu que trabalhei e foi o Isaac, quem tem que receber o salário pelo trabalho é o Isaac, não sou eu. Se ele lavrou a terra, o Mateus, eu não posso invadir a horta dele e roubar o aipim que ele plantou. Porque quem lavrou foi ele. Isso é um princípio criacionista. Se Adonai fez a ferida dentro de alguém, eu não posso entrar e querer arrancar a ferida deste alguém. Se eu e você temos alguma condição física, emocional, afetiva, que nos impede de sermos, Leomar, um solo frutífero, eu não tenho o direito de invadir este solo e fazê-lo frutificar. O dono do solo
é que tem que querer trabalhá-lo para frutificá-lo. Eu não posso querer que o Isaac seja salvo se ele não trabalhar pela sua salvação. Eu não posso querer que alguém faça de tzedakah se no interior da pessoa, Leomar, não há o desejo de trabalhar em nome da palavra de Adonai. Isso é uma premissa do Éden. O homem precisa desejar, precisa trabalhar e precisa produzir aquilo que ele quer lançar mão e daquilo que ele deseja. Dessa forma, o pecado de Adão e Eva passa pela questão de lançar mão para si de algo do qual você não teve méritos para fazer existir. Toda a criação foi estabelecida de uma forma inerte, o vapor de água que estava sobre a face da terra preservava a criação até que o homem se erguesse para fazer a terra produzir. Mas já estava de pé a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Não houve suor do homem para ela frutificar. O homem não podia botar a mão nela. Portanto, essa é uma questão primária para nós entendermos essa porção Shemini. Visto que o caminho dado ao homem para retornar seus encontros regulares com Elohim passa pelo principal objetivo do conceito de lavrar, produzir, frutificar ou conceber. Segundo o âmbito de Torá, trabalhar no emprego, cultivar uma terra, gerar um filho, erguer uma obra, auxiliar alguém, isso tudo conflui no conceito de trabalho e fruto e resultado. Produzo e colho. Eu produzo e colho. Isso é concepção de fertilidade. Os aspectos da vida humana, em geral, estão agregados dentro de tudo isso daí. Eu tenho um ponto que eu trabalho para alcançar o objetivo de colher. Essa é a premissa máxima. Não é à toa que a porção seguinte chama-se o quê? Tazria, conceber. A partir do momento que você entende Shemini, que você não pode invadir sem ter o direito de trabalhar para gerar aquele produto final, você não vai entender Tazria quando a mulher concebe e durante 7 dias, Leomar, ela se afasta para purificação. Porque a concepção é resultado de um trabalho. Qual é o objetivo de conceber? É o mesmo objetivo, Leomar, de abrir o escritório e trabalhar. É o mesmo objetivo de pegar uma enxada e cultivar o campo. É o mesmo objetivo de abrir uma obra social e prestar um serviço. E qual é a concepção de gerar um filho? 128, eu vou chegar aqui nele agora. É a continuidade daquilo que existe. Se eu, Leonardo, tenho uma mentalidade de servir a Elohim, eu gero filhos para que os meus filhos continuem servindo a Elohim. Se a concepção não vier baseada nisso, não será abençoada. Todo fruto produzido pelo humano... Cadê aqui o 3? Aqui? Deixa eu me achar aqui, que as páginas ficaram erradas. Todo fruto produzido pelo humano deveria ter por objetivo alçá-lo ao Criador. Ou seja, até mesmo um filho, após o seu nascimento, deveria ser primariamente entregue como um resultado de seus esforços àquele que autoriza a sua existência. E assim o humano instigar a reaproximação de seu Elohim, conforme narrado na porção dessa semana. Quer ser próspero no trabalho? Dedique o resultado do seu trabalho a Elohim. Quer ter filhos? Dedique os filhos a Elohim. Se a noção primária, quando nós desejarmos gerar, produzir ou fazer alguma coisa, for que o resultado daquilo seja entregue a Elohim, você terá a mão de Elohim te abençoando. Mas se eu quero ter um filho porque eu me sinto sozinho, se eu quero ter um filho porque minha irmã teve, se eu quero ter um filho porque isso, se eu quero ter um emprego assim por causa daquilo, se Adonai não for o foco de receber esta primícia que você tem, esquece.
não vai prosperar. Não vai prosperar. Abre lá o Levítico capítulo 12, do verso 1. Do 1 ao 8. Olha qual era a premissa aqui. Você gera o filho e ao 8º dia faz o quê? A circuncisão significa o quê? A entrega do produto do seu campo ao dono da vida. Meu filho nasceu, eu circuncidei para que ele seja entregue a Adonai. Aí vem a pergunta, a circuncisão física é obrigatória? Sim. Junto com a circuncisão do coração. É um símbolo que as gerações carregam de que um pai dedicou o filho a Adonai. Levítico 12, verso 1. Falou mais o Eterno a Moisés, dizendo, fala a todos os filhos de Israel, dizendo, se uma mulher conceber e der à luz a um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da preparação da sua enfermidade será imunda. No 8º dia, se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Entendeu, Isaac? Você buscou Adonai para ter um filho, para devolver este filho a Adonai. Ele te deu. O menino precisa carregar um sinal. O nome deste sinal na carne do homem, que não é maior do que o sinal no coração, mas que andam juntas, é a circuncisão. O objetivo humano, a partir da Parashá Shemini, seria focar seus esforços para extrair o melhor de suas forças e alçá-las à condição de oferenda a Adonai. Qualquer coisa que se desviasse disso seria visto como um ato vazio, incompleto, precoce ou precipitado. Se eu quis ter um filho e o objetivo principal não foi entregá-lo a Adonai, foi um propósito limitado, ele foi vazio, foi precipitado, foi leviano, Leomar. Porque eu não dou garantias ao meu filho de que Adonai será por ele. Abre o capítulo 9 de Levítico aí de novo, faz favor, verso 22 ou 24. Olha a conclusão, quando nós fazemos conforme o rito. 9:22. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e os abençoou. Abençoou como? Com a bênção sacerdotal, que a casa hoje canta. E desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Cumpriu o rito. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram ao povo. E a glória do Eterno apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Eterno. Adonai desce e consome o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre suas faces. Esse é o objetivo final. Esse é o resultado final. Como o Marcelo adiantou aqui, o salmo dessa semana, o que tem a ver Shemini com o salmo que fala da família? Exatamente a continuidade. Olha o salmo da semana. Salmo 128. Em marcha o homem que teme ao Eterno e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. Então ele é trabalhador e ele recebe o seu salário e ele é feliz com o seu salário. Ele está em linha com Adonai. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Aqui não se restringe à procriação, é fruto no seu sentido mais amplo da parte da mulher. E teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Você, Isaac, tem um filho, o seu filho é uma oliveira como você é uma oliveira. É continuidade. É isso que a Parashá Shemini, Leomar, vem garantir quando ela estabelece um serviço em nome do povo. Exatamente. Ele é consagrado, ele é separado pelo óleo do azeite desta oliveira aqui. Eis que assim será abençoado o homem que teme, ele reverencia, ele não ignora,
Ele não é irreverente, ele reverencia Adonai. O Eterno te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos. E a paz seja sobre... Você vai ver não só a primeira geração, como você vai ver os filhos dos seus filhos. Merece ser destacado que mesmo após o surgimento do pecado, o conceito de adquirir por meio de seu próprio esforço acompanha o humano em sua sentença. Abre lá no Gênesis 3. O que mudou de fato é que esse esforço humano após o pecado seria para ele doloroso e penoso e não deleitoso como antes do pecado. Entende a diferença? O homem era um lavrador na era pré-pecado. Era deleitoso lavrar a terra. A era pós-pecado ele continua sendo um lavrador, mas ia ser doloroso e penoso. Gênesis 3, do 16 ao 19. A sentença da mulher foi: multiplicarei grandemente a tua dor, a tua concepção. Olha lá, a tua procriação. Ele impediu a mulher de procriar? Não, mas vai procriar debaixo de sofrimento. Com dor dará luz aos filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvido à voz da tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás, porque você não trabalhou nela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O homem se mantém como um lavrador, ele precisa trabalhar, só que agora vai ser penoso. Por que que a legislação sacrificial ali do livro do Levítico vai prever, Leomar, o esforço físico e desgastante de um abate de um animal? Você acha que o animal morria ali caladinho, sem dar um grito, com uma degola acontecendo? É doloroso, vai rasgar o homem por dentro como rasgava o animal por fora na faca. Reconquistar o direito de Adonai olhar e descer para te visitar. Vai custar, vai ser doloroso, mas não está havendo impedimento. O caminho se tornou mais difícil. Vai ter uma norma, vai ter uma regra que vai te exaurir, que só vai te dar descanso quando você retornar à sua essência e à minha essência no pó da terra. Praticar o ritual sacrificial descrito no livro do Levítico deveria ser acompanhado de um propósito interior muito elevado, o qual almeja ardentemente colocar o homem diante de seu Criador. Qualquer cenário diferente disso, ou seja, se eu fizer qualquer coisa diferente, a não almejar mais do que qualquer outra coisa, oferecer o produto do meu trabalho a Adonai, ou tentar saltar etapas rituais previstas na Torá, soa como Adão e Eva lançando mão de algo que não tiveram mérito de conquistar. Quando eu ouço falar num homem que se sacrificou em nome dos meus pecados e assimilo para mim uma vida de conforto, porque ele já fez e eu não preciso fazer, eu estou fazendo como Adão e Eva, lançando mão de um fruto do qual eu não lavrei para ter direito de... O Messias não é de direito de homem que não trabalhar pela existência dele. Entende a base cristã que vai levar a humanidade à derrocada? O conceito de que Jesus Cristo, na essência, fez tudo por mim, e hoje eu estou sentado e reclinado, gozando de uma vida livre, porque Ele me livrou deste peso de lavrar, eu estou roubando algo que não me é de direito. Porque o custo do Messias é igual a trabalho para colher fruto.
O Messias foi um homem que em vida trabalhou e colheu de tudo aquilo que ele usufruiu. Ele não recebe de graça. Davi, quando vai à Eira de Araúna construir a casa para Adonai, ele recebe uma oferta similar à que o cristianismo oferece aos homens. Rei, eu vou te dar o terreno com uma junta de bois para você construir a casa de Adonai. Eu não quero que você pague. Eu, Davi, não construirei uma casa para Adonai habitar sem que me custe nada. A lei do esforço, ela predomina no homem e sempre predominará até que o homem retorne ao pó. O trabalho do levita acabava quando, Leomar? Na linha de frente aos 50 anos, mas dos 50 até a morte era na retaguarda, ensinando os novos levitas a ministrarem diante de Adonai. Não tinha aposentadoria. A vida de um levita termina aonde? No pó da terra. Ele morre trabalhando para ensinar Torá a outro. É este esforço que te dá direito de orar. Bishem, Yeshua, Hamashir. Fora isso, você e eu somos uns preguiçosos. Já viu na oração ali do Sefirat HaOmer? Estou pronto. Quando você pega o Homer, antes de fazer a oração, você diz, estou pronto para fazer a contagem do Homer. Por que os judeus inserem isso como uma premissa à oração e à contagem do Homer? Estar pronto significa que aquele feixe que você ergue diante de Adonai, você trabalhou, você cuidou e você colheu para chegar diante de Adonai e dizer, aqui está pronto. Eu não invadi o terreno do outro e peguei, Leomar, como se tivesse sido mérito do meu trabalho. Nós não podemos agir desta forma com Adonai. Ele quer que a gente lê Hebreus 6:4. Hebreus 6, de 4 a 8. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Elohim e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando a si mesmo o Filho de Elohim e expondo ao vitupério. A terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção por parte de Elohim. Isso, ele vai dar continuidade, porque aqui ele está trabalhando, Marcelo, aquela questão do que realmente é você dizer sim para Adonai. É você, quando diz assim, eu assumo esta vida com Adonai. O que ele está dizendo que é incompatível alguém que um dia verdadeiramente experimentou Adonai deixar a vida com Adonai. Ele vai colocar isso como uma questão. Porém, nós à tarde, aqui eu estou encerrando aqui agora, nós vamos precisar compreender que, dentro do ponto de vista produtivo, nós temos 3 questões. Uma terra que produz e morre produzindo. Nós temos uma terra que produz e deixa de produzir, e nós temos uma terra que não produz e começa a produzir. São 3 cenários da vida do homem. Ou eu sou um homem retilíneo que produzo do início ao fim na minha vida, ou eu começo produzindo e caio, ou eu não produzo e começo a produzir. Esta é a questão que envolve fertilidade e esterilidade da terra. Os profetas vão abordar isso. Yeshua vai abordar isso e a Torá vai entrar nisso violentamente, porque o resultado da terra é resultado da obra do homem que está sobre a terra. Se a terra hoje é uma terra árida e seca, é porque os homens que estão de pé ali são áridos e são secos. Se ela é uma terra que produz e multiplica, é porque o homem que está ali, ele produz. A terra não anda antagonicamente ao homem, é uma relação simbiótica. Um se beneficia do outro e existe uma harmonia na relação, para o bem
e para o mal. Isso daí é o que nós vamos entrar e vamos entender isso dentro do foco da esterilidade. Porque nós vamos ver que a essência da nação de Israel nasce por meio de 3 mulheres estéreis. Nós precisamos entender essa questão para tirar da cabeça alguns estigmas que no passado recaíram sobre nós e que a Torá vai dizer que ela não precisa ser permanente. Esse é um ponto alto da questão da situação do Éden. Mesmo Eva tendo auxiliado Adão no pecado, ela não deixou de frutificar. Ela não deixou de conceber. Mas existem meandros dessa concepção que precisam ser mais bem vistas. Nós vamos voltar aqui à tarde a partir desse ponto, às 14 horas, e aí nós vamos chegar aonde Yeshua lá na frente vai explicar isso de uma forma muito simples para nós. E Yeshua vai dizer, na parábola do semeador, que o dono do campo lançou semente. Um caiu à beira do campo, um caiu debaixo de espinhos, outro caiu numa terra rasa e o outro caiu numa terra fértil. E Yeshua vai tratar essas variações da vida humana, relacionando a vida humana e a condição que a terra se encontra no momento. Tá? Nós vamos reabordar isso à tarde e assim o Eterno há de nos abençoar para compreendermos a Paraxá. Shabbat Shalom, que o Eterno nos abençoe.